Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael aqui mais uma vez. Hoje uma videoaula um pouquinho diferente para vocês. A aula de hoje aí de máquinas térmicas, uma aula de exemplos, né? Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Para poder ficar em mais detalhes aí os nossos exemplos, as tabelas que a gente precisa utilizar para resolver. Nós vamos estar fazendo com a tela cheia, né? Um pouquinho diferente das videoaulas anteriores. Espero que vocês gostem, então vamos começando. Bom, pessoal, então vamos lá para nossos exemplos, né? Começando com esse primeiro aqui, que é o mais simples, que diz o seguinte: considere que 1 kg de mistura de água na forma líquida e vapor, na pressão de saturação de 1 megapascal, apresente um título igual a 80%. Determine a entalpia específica da mistura. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É buscar nossa tabelinha lá de propriedades, que está aí, ó. A pressão de 1 mega de saturação aí, ó. Qual é o valor? Então, se vocês observarem aqui, ó, 1 mega, nós temos aqui entalpia de saturação. Nós vamos ter os valores para o líquido e para vapor, tá certo? Então, o que a gente pode observar aí, ó? Trazendo os dados de lá para cá, que né, a temperatura de saturação é de 179,91 graus Celsius e a entalpia do vapor, né, é 2000, já a entalpia, a diferença, né, seria a diferença dessa entalpia aqui de vapor, na forma de vapor saturado, e ainda de líquido aqui, saturado também, a diferença entre os dois dá 2015. Então, basicamente, determinar a entalpia específica da mistura, o que a gente tem que trabalhar? Com aquela equação que vem da ideia de título, né? Então, eu pego lá a entalpia da mistura vai ser a entalpia do líquido mais o título vezes a entalpia diferencial aqui entre na saturação, lá em vapor e líquido. Então, só fazendo essa continha bem simples aí, a gente vai chegar que a entalpia específica porque está por quilograma aqui, para essa mistura que tem um título de 80%, é 2.375,05 kJ por quilograma. Beleza? Bem facinho esse, né? Vamos para o próximo exercício. Então, vocês podem ver aí o desenho de uma chaleira, né? Vamos ver o enunciado, ó. Considere uma chaleira aquecendo 2,1 litros de água a 20 graus Celsius. E considere que essa chaleira está aquecendo, recebendo um fluxo de calor para esse aquecimento de 1,35 kW do queimador do fogão. Então vale lembrar que até pela unidade a gente sabe que é a potência sendo fornecida para ela, né? Ou seja, uma energia por tempo sendo fornecida pelo fogão para aquecer essa chaleira. Então suponha aí que não exista dissipação de calor pela superfície da chaleira, ou seja, supondo um processo perfeito em que todo esse fluxo de calor vai para aquecer a água que está ali dentro. Em quanto tempo essa água atingirá a temperatura de 80 graus Celsius? Quanto tempo levaria? E mais do que isso, vamos levar em consideração o calor específico como sendo 4,2 kJ por quilograma Kelvin e a massa específica 1.000 kg por metro cúbico. Então, algumas considerações importantes. Primeiro, a chaleira está na pressão atmosférica, né? Então, pensando numa situação, claro que isso aqui poderia variar de acordo com a altitude, mas vamos considerar um ATM, a nível do mar, né? Ou seja, 101,3 kPa. Pensando que não há fluxo de água pela chaleira, nós vamos ter um sistema fechado, porque não tá, a gente colocou uma quantidade de água ali dentro e está mexendo apenas com ela. Óbvio que se conforme a gente vai vaporizando isso aqui, poderia tá saindo aqui, né, um pouco de vapor, mas nós vamos desconsiderar isso, vamos pensar que a chaleira estaria fechada aqui
e que toda a água que está aqui dentro está vaporizando e ela não vai se perder, então a massa é fixa. Não existe a realização de trabalho mecânico pelo sistema, não faz sentido dizer trabalho aqui, é só um processo de aquecimento, né? E aí, neste caso, para um sistema fechado, a gente tem a primeira lei da termodinâmica sendo escrita como calor menos trabalho é igual à variação de energia interna. Mas, como o trabalho nesse caso é nulo, a gente tem que o calor vai ser igual à variação da energia interna. Então a gente sabe que o cálculo do calor sensível, né, que é a situação aqui abordada, nós estamos apenas aquecendo, não tem mudança de fase, né? É calculado pelo famoso Q macete, certo? Então massa vezes calor específico vezes a temperatura. Então continuando aqui, ó, vamos para o cálculo dessa massa. A gente precisa saber qual é a massa para daí fazer o cálculo do Q macete aí, certo? Então a gente não tem, mas nós vamos encontrar a partir da onde? Do conceito de massa específica, né? Então, se a gente sabe que a massa específica aí no caso é 1000, né, para a água, e a gente sabe o volume que foi dado aqui em cima, ó, litros d'água, 2,1 litros d'água que está na chaleira. Então, fazendo uma conta bem simples aqui, né, a gente chega que a massa é 2,1 kg também, né? Então, a gente até poderia já meio subentender aí, né, mas só para deixar claro a parte conceitual, né? Então, nós temos 2,1 kg de água, a massa dentro dessa chaleira. Então, calculando o valor fornecido durante esse aquecimento, o calor fornecido, né, melhor dizendo, a gente vai ter lá, então, o calor fornecido vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que aqui já está em Kelvin, né, mas mesmo que a gente utilizasse em graus Celsius, a diferença acabaria sendo equivalente. Então, a gente vê que o calor fornecido é 529,2 kJ, ou 529.200 joules. Analisando dimensionalmente, 1 kW, a gente lembrando lá que é o que? É uma energia por tempo, é potência, né? É joule por segundo, ou quilojoule por segundo. Então, a potência, o conceito é que é energia por tempo. Nós queremos descobrir quanto tempo vai levar para aquecer até essa temperatura. Eu tenho o calor que foi fornecido a partir daquela ideia de potência, do valor de potência que nós tínhamos e calculando pelo Q macete, né, baseado na variação de ΔT. Nós temos a potência que é dado, né, do nosso problema, né, que é 1,35 kW, ou seja, 1.350 watts, ou joules por segundo. Então, quando a gente faz essa conta, nós chegamos no final das contas a um tempo de 392 segundos, o que equivale a aproximadamente 6 minutos e meio. Ok? Bom, exemplo 3. Uma panela de pressão tem volume de 8 litros. 250 ml de água são derramados na panela e essa água está a 20 graus Celsius na pressão atmosférica de 100 kPa. Em seguida, a panela é fechada hermeticamente e levada ao fogão, ou seja, se eu fechei hermeticamente, nada entra e nada sai, né? Está perfeitamente selado. O aquecimento é feito até que toda a água se transforme em vapor saturado seco. Calcule a pressão no interior da panela nessa condição, depois que foi aquecido e chegou, toda a água foi transformada em vapor saturado seco. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai usar novamente para o cálculo da massa o conceito de massa específica, né? Então, bem simples também, a gente sabe, 250 ml de água, normalmente 0,25 aí quilogramas, né? Ou 250 gramas, tá certo? Bem simples, né? Como a panela está fechada hermeticamente, não tem variação da massa e, portanto, a massa de vapor saturado seco vai ser igual à massa adicionada na panela, não se perdeu nada. Então, nós teremos lá uma massa de vapor nessa mistura que já não vai ser mais mistura, vai ser tudo vapor, ainda que ainda saturado, né? De 0,25 kg. Uma vez que o vapor irá ocupar todo o volume da panela, a gente também acaba conhecendo qual que é o volume que essa massa de vapor está ocupando, né? Que no caso é 8 litros ou 0,008 metro cúbico. Então, desse jeito, se a gente tem a massa nessa condição, a massa de vapor, e temos o volume ocupado também nessa condição, a gente consegue saber o volume específico, que nada mais é que o volume da panela, que é o volume que o
o vapor está ocupando, né, toda a panela, dividido pela massa desse vapor. Então a gente chega lá que o volume específico nessa condição é 0,032 metro cúbico por quilograma. Agora que a gente tem o nosso trabalhinho um pouquinho mais... aonde que nós vamos encontrar isso, né? Então, veja bem, para a gente definir lá um estado termodinâmico, a gente precisava de duas propriedades independentes, lembra? Então, nós temos aqui, quais são essas duas propriedades independentes? Primeiro, a gente acabou de calcular o volume específico, é uma propriedade. E o título, embora não tenha sido dado com esse nome, a gente tem também, porque falou-se no enunciado que é vapor saturado seco. O que significa isso? É quando a gente está no ponto da direita, lá daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, de pressão por volume específico. Então, quando eu digo vapor saturado seco, eu estou dizendo que o título da minha mistura é 100%. Então, dessa forma, a gente consegue, por meio das tabelas de vapor, determinar a pressão de saturação nesse estado, até a temperatura de saturação nós vamos achar também. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá na tabela A4, que está aí para vocês, ó, certo? Então, na tabela A4, o que nós vamos achar aí, ó? Dando um zoom nela aqui um pouquinho, o que nós temos que procurar? Olhando aqui, ó, volume específico, melhor dizendo, nessas duas colunas aqui. Então, nós temos que achar um número perto de 0,032. Olha ele aqui, ó. Tá certo? Então, está bem próximo de 0,032. A gente vê que a temperatura acaba sendo de 275 e a pressão de 5,942 megapascal. Então, veja bem, está bem próximo. É claro que tem umas casas a mais depois do 2 aqui, ó, do 0,32, né? Mas é quase que insignificante, né? Então, o que a gente tem aqui? O volume lá que eu acabei de mostrar para vocês na tabelinha, o volume específico, a temperatura de saturação e a pressão de saturação. Conclusão, né? Como esse volume específico é muito próximo do calculado, a gente pode considerar que a pressão seria muito próxima à pressão de saturação correspondente a um vapor saturado que esteja a 275 graus Celsius, que é o que a gente acabou de ver na tabela. Então, a nossa pressão de saturação, que é o que o nosso enunciado pede para a gente calcular, pode ser considerada igual a 5,942 megapascal. Bom, vamos lá. Considerando o exemplo 3, né, calcule a quantidade de calor transferido para o sistema, no caso aí panela água, né, e eu quero que para isso seja considerada a energia interna da água a 20 graus Celsius, que é inicialmente, né, 84 kJ. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Vale lembrar, no caso do exemplo 3, nós não temos, né, trabalho envolvido, né? Então, no final das contas, a primeira lei da termodinâmica se resume aqui. O calor é igual a variação da energia interna. A gente sabe que eu posso trabalhar com variação de energia interna ou com energia interna específica, que é o que as tabelas de propriedades nos trazem. Mas a gente sabe daqui, por exemplo, que para definir energia interna específica, nada mais é do que energia interna dividida pela massa. Então, se eu pegar e multiplicar a energia interna pela massa, energia interna específica pela massa, eu tenho novamente energia interna. Então, eu sei que aqui essa variação de energia interna nada mais é que energia interna específica final e energia interna específica inicial. Então, novamente, vamos lá na tabela de vapor, né? No caso aqui a tabela A4, e a gente vai encontrar o que? A gente sabe lá, ó, nós estamos trabalhando aqui a 275, tá ok? Onde eu estou riscando aqui para vocês, ó, certo? Então, ó, o que acontece? Nós temos esse valor aqui de energia interna de vapor. Nós não estamos trabalhando lá pensando que o vapor vai ser saturado seco.
Então a gente viu aí, pegando pela tabela, que na pressão que nós temos uma energia interna para o vapor, sendo todo vapor, ou seja, título 100%, de 2.590,2 kJ por quilograma. Então eu trago esse valor aqui, para dentro dessa minha continha. 84 é o dado fornecido de energia interna, dado aqui pelo nosso enunciado. Na condição de vapor saturado seco, a gente sabe da tabela que a energia interna é 2.590,2. E a massa, a gente já sabe do exercício anterior, né, 250 ml de água, equivale a 0,25 kg. Então, fazendo essa conta, a gente chega no resultado final, que é o calor gasto, né, nesse processo, né, a energia interna, né, a quantidade de calor transferido nesse processo, é 625,55 kJ. Bom, nosso próximo exemplo aqui, então, exemplo 5, vamos ler juntos aqui, ó. O volume específico do vapor saturado seco à pressão de 100 kPa é igual a 1,694 m3 por quilograma. Considerando novamente a situação do exemplo 3, pensando lá que toda a água, que é, no caso aí, 250 gramas, fosse evaporada a pressão constante. Então, pressão constante significaria que o volume dessa minha panela se expandiria, né, de tal forma que a pressão interna se mantesse constante. Seria necessário que essa panela aí tivesse, né, 423,5 litros. O que é isso? Na verdade, é pensando que essa panela ou ela expandiria como se fosse um êmbolo, ou ela já teria inicialmente um volume bem elevado, né, para que se promovesse que o nosso vapor pudesse, a nossa mistura pudesse se transformar em vapor sem oposição nenhuma, né, externa das paredes da panela e, consequentemente, né, esse processo fosse a pressão constante, tá ok? Então, pensem que nós teríamos que ter um volume muito elevado para que isso acontecesse para apenas 250 gramas de água. Então, o processo de aquecimento dessa água, ainda no estado líquido, começa a pressão constante, de fato, porque nós temos um volume que é maior do que os 250 ml, né? E aí, uma vez que o volume vai aumentando, porque a água está passando de líquida para vapor, a mistura ela ocupa todos os 8 litros da panela e a partir de então a pressão começa a subir. Eu quero saber, né, determinar qual a massa de líquido e de vapor na panela no momento em que a pressão começa a subir, ou seja, no momento em que essa mistura ocupa os 8 litros, que é o volume da panela. Além disso, eu quero que seja determinado o título dessa mistura, quando chegar nesse momento aí, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente sabe que na saturação de 100 kPa, os volumes específicos de líquido e de vapor são, isso aqui é dado da tabela, né? Neste caso aqui eu já trouxe direto para vocês, né? Volume do líquido 0,00143 m3 por quilograma e do vapor, também já está lá no enunciado, né? Do vapor saturado seco, 1,694 m3 por quilograma. Sabemos também que a panela tem um volume de 0,008 m3, né? Que é o que equivale a 8 litros. E que este estará totalmente preenchido no momento em que a pressão começar a subir. Além disso, como a panela é hermeticamente fechada, a massa total da mistura líquido-vapor não varia, continua sendo 0,25 kg. Sendo assim, temos as seguintes equações sendo postuladas, né, de acordo com esse enunciado aí. Então, a massa total que nós temos dentro dessa panela é uma mistura de massa líquida mais massa já na forma de vapor, quando estiver lá nessa condição de ocupar os 8 litros, né? Essa a gente vai chamar de equação 1. Além disso, o volume total a gente sabe que é igual a 0,008 metro cúbico. E esse volume é composto por um volume de líquido mais um volume de vapor. Então, a partir da definição de volume específico, nós podemos reescrever a equação 2 da seguinte maneira, veja bem. Então, nós pegamos aqui o volume de líquido, nada mais é do que, se eu sei que volume específico é o que? Volume sobre massa, eu sei que
massa vezes volume específico vai me dar o volume, um determinado volume. Se eu estou falando da massa de líquido vezes o volume específico de líquido, eu tenho o volume do líquido. A mesma coisa vale para o vapor. Se eu tenho massa de vapor vezes o volume específico do vapor, no final das contas, esse produto me dá o volume de vapor. Então, algumas informações a gente conhece, né? Nós conhecemos aqui o volume específico do líquido, dado da tabela, e sabemos também o volume específico do vapor. Então, nós ficamos com uma equação aqui, ó, com uma igualdade, né? Essa equação a gente vai chamar ela de 2, na verdade é essa equação aqui de cima reescrita, para a gente vai funcionar melhor. Então, observem aqui, ó, que se a gente isolar a massa de vapor na equação 1 e substituir na equação 2, a gente consegue desenvolver, né? Então, olhem lá, na equação 1 a gente sabia qual que era a massa total, eu estou isolando como sendo massa de vapor, né? Massa total menos a massa de líquido é a massa de vapor. E aí eu estou substituindo isso daqui, ó, que é a massa de vapor, dentro da minha equação 2 aqui, ó, que seria a massa de vapor vezes o volume específico do vapor. Aí a gente desenvolve essa equação, né? Não vou deixar registrado para vocês as passagens aqui, ó. Vocês podem ver pausando o vídeo aí com calma, né? Mas desenvolvendo essa equação a gente chega no final das contas numa massa de líquido de 0,2454, que se a gente for pensar é quase a totalidade, né, da massa, já que é 0,25 kg que a gente tem ao todo. E aí, se a gente voltar com esse valor para a equação 1, a gente consegue determinar a massa de vapor, já que a massa total é a soma de líquido mais vapor, né, das massas de líquido mais vapor. Então, fazendo uma continha bem simples, a gente chega na massa de vapor de 0,0046 kg, bem pouquinho, né? Então, se eu tenho massa de vapor, massa de líquido, pela própria definição de título, né, a gente consegue saber. Eu sempre falei para vocês, a definição do título nada mais é do que um percentual mássico, uma quantidade percentual em relação à massa que a gente tem numa mistura. Sempre pensando o vapor em relação ao todo, né? Então eu tenho a massa de vapor, tenho a massa do todo, que é a soma dos dois, né? E a gente chega num título aí, ó, de apenas 1,84%, certo? Ou seja, mais de 98% aí da massa ainda está na forma líquida quando chega a ocupar os 8 litros da panela. Bom, vamos ao exemplo 6 então. Um chuveiro elétrico é um tipo de aquecedor de passagem. O calor é fornecido pela potência dissipada da resistência elétrica, né, na resistência elétrica. Considere que a vazão de água pelo aquecedor é de 8 litros por minuto e a potência dessa resistência é de 6 kW. A água entra no aquecedor a uma temperatura de 20 graus Celsius. Calcule a temperatura na saída, considerando aí o seguinte: a massa específica da água igual a 1000 novamente e o calor específico da água também novamente aí 4,2 kg por kJ por kg graus Celsius. Então, inicialmente, o que a gente vai considerar? Que o regime é permanente, né? Ou seja, a quantidade de água que entra, que sai nesse chuveiro, né? Entra fria, sai quente, continua constante. Não existe uma variação, então eu tenho um regime permanente. Além disso, temos apenas uma entrada e uma saída desse fluxo de água, né? Então, vamos desconsiderar, por exemplo, um chuveirinho lá, né? Que seria um escape adicional que a gente poderia ter, mas nós vamos desconsiderar isso. Então, entra pelo cano, né, frio, o cano que vem da parede, entra no chuveiro e sai toda já depois aquecida, depois da resistência. Então, nessa condição, a primeira lei da termodinâmica nós temos trabalhando aqui tudo com fluxo agora, né? Porque a gente tem entradas e saídas aí de massa e também de energia que vem da dissipação lá da resistência elétrica, né? Do calor na resistência elétrica. Então, no final das contas, a primeira lei da termodinâmica fica escrita como fluxo de calor mais o fluxo de massa vezes energia interna na entrada
entalpia, que nada mais é que a pressão vezes volume específico na entrada, mais energia cinética, que é a velocidade da entrada ao quadrado sobre 2, mais energia potencial, que é a cota vezes a gravidade, né? Tudo isso tem que ser igual, né? Fazendo um balanço de energia. E a vazão máxima na saída que multiplica a energia interna, entalpia, né? Pressão vezes volume específico, velocidade ao quadrado sobre 2, então energia cinética da saída, energia potencial na saída, né? Gravidade vezes a cota da saída, mais o trabalho. Então, pensando no aquecimento aí descrito como foi no enunciado, a gente tem algumas considerações importantes. Primeira delas, o fluxo de calor fornecido ao sistema é resultante da potência elétrica dessas resistências. Então, a gente tem a potência elétrica como sendo um fluxo de calor, né? A gente vai considerar que toda a energia considerando ela ideal, né? Todo esse fluxo de calor, essa potência de 6 kW, ela vai toda para a troca de calor com a água. Então a gente sabe que quilowatt nada mais é do que quilojoule por segundo. Não há diferença de energia cinética, né? Porque vamos desprezar praticamente a diferença que tem numa entrada e uma saída. Afinal de contas, o aquecimento não é tamanho a tal ponto de mudar a condição da água e ter uma variação de velocidade. Não há diferença potencial, né? Vamos pensar que está no mesmo nível, entrada e saída da água. E não há trabalho sendo efetuado, então não vai ter ali a entalpia, né? Uma pressão vezes um volume. A pressão ela é atmosférica, ela é constante, né? E não tem nenhum trabalho sendo realizado aí. Então a equação vai se resumir aqui, que é o fluxo de calor na entrada mais o fluxo de massa vezes a energia interna na entrada é igual a massa, o fluxo de massa vezes a energia interna na saída. E a gente viu que a variação de energia interna ela é proporcional à temperatura, conforme essa equaçãozinha aqui, ó. A variação da energia interna pode ser dada pela massa, pelo calor específico, vezes a ΔT, que nada mais é que o que macete. O que está mudando aqui? O que está mudando é que se eu pegar a massa que está dividindo aqui para essa variação da energia interna ser específica e passar para o outro lado multiplicando, é o famoso que macete, tá ok? Além disso, como o regime é permanente, a gente tem a seguinte condição, que essa variação, esse fluxo de massa na entrada e na saída ele é igual, é o fluxo de massa da água, né? Então, o que nós vamos ter aí no final das contas? Nós teremos aí, ó, a vazão, melhor dizendo, o fluxo de calor mais a vazão máxima de água vezes a energia interna, igual a mesma vazão de água, né, fluxo de massa de água, vezes a energia interna na saída. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente traz colocando junto aqui um menos o outro, né, aquilo que a gente mantém constante, o que se repete dos dois lados da equação, e faz essa diferença aqui. Então, a gente consegue fazer aqui, por exemplo, trabalhar com essa equação de tal forma a manter a temperatura de saída, que é aquilo que a gente quer alcançar, isolado. Então, a gente faz um trabalho matemático para deixar de acordo com o que a gente quer, tá ok? Então, o fluxo de calor é a própria potência dissipada da energia. O calor específico é dado do problema, nós conhecemos. A temperatura de entrada nós também conhecemos. O que nos falta saber é esse fluxo de massa da água aí que a gente precisa. Então, o fluxo de massa da água, a gente vai fazer o quê? Massa específica vezes o fluxo ou a vazão líquida que a gente tem, né? Essa vazão foi dada no problema também, então a gente tem que era 8 litros por minuto, né? A massa específica também é dada do problema. Então, fazendo uma conta simples e trabalhando aqui, ó, fazendo uma regrinha da cadeia para converter as unidades aqui, ó, de litro para metro cúbico e de minuto para segundo, nós vamos chegar no final das contas aqui a um produto que nos dá uma vazão máxima de 0,133 kg por segundo. Tá ok? Então, voltando à equação anterior, o que a gente tem? A
a gente vai jogar esse valor que nós encontramos aqui, né? Os demais valores a gente já tinha, que é o 6 kW lá, ou 6 kJ por segundo, dividido pela vazão máxima que a gente acabou de achar, vezes o calor específico, mais a temperatura de 20 graus, que era a temperatura inicial. Então, fazendo essa conta, a gente chega no final aqui, que a temperatura na saída estaria sendo de 30,74 graus Celsius. Bom, vamos para o nosso último exemplo, então, que é o exemplo 7. Lendo aí comigo, vocês veem. Existem processos de aquecimento industrial nos quais o vapor é injetado diretamente em uma corrente de água ou um outro líquido, né? Conforme mostra essa figura aqui embaixo. Então a gente tem um fluxo de água ou de qualquer outro fluido, né? E eu pego o vapor aqui, que pode estar que estará numa temperatura mais elevada, adiciono nesse fluxo, né, se for possível, uma mistura entre os dois, e promovo aqui, ó, um aquecimento dessa mistura que depois eu posso utilizar no meu processo, tá? Essa é uma forma mais econômica de promover aquecimento da água normalmente. Então, imagine uma situação onde o vapor saturado seco a 140 graus, então aqui esse vapor vai estar a 140 graus, nessa temperatura aqui a pressão de saturação, já que ele é saturado seco, é de 361,3 kPa, essa é a pressão nessa temperatura. Ele é injetado num fluxo de água, esse fluxo ele é de 1 kg por segundo aqui. E está a uma temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura desse fluxo de água que vem vindo aqui da esquerda. Eu quero aquecer a água até chegar a 80 graus Celsius. A mistura, depois eu quero que saia a 80 graus Celsius. Calcule qual o fluxo de massa de vapor necessário para esse processo acontecer conforme o descrito. Então, o que a gente tem? Inicialmente, a gente tem que considerar que o regime é permanente. Nós vamos considerar, né? Ou seja, não existe variação de entrada tanto de água quanto de vapor. Essas entradas são constantes. Além disso, na entrada temos a entrada de dois fluxos, um de água, né, na temperatura ambiente e o outro de vapor saturado a 140 graus, e uma saída única, né, de um fluxo de massa da mistura água mais vapor. Assim, para essa condição, nós temos que a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como um somatório, né, de entradas e saídas. Aí eu tenho uma entrada de calor, seria, né, o que eu tenho de fluxo de calor da entrada, fluxo de calor mais a entrada de energia, né, conforme em razão das vazões máximas, tem que ser igual a saída de energia por conta das razões máxicas de energia aqui na saída, os fluxos de massa saindo, eles levam consigo energia, mais eventualmente um trabalho. Então, vamos detalhar quais são as energias de entrada e de saída. Então, o que a gente teria lá? O fluxo de calor vezes um fluxo de massa, e esse fluxo de massa ele pode estar tendo, ele tem uma energia interna, pode ter uma entalpia, uma energia cinética, uma energia potencial, né? Tudo a mesma coisa de novo. Só que aqui, o que acontece? Nós temos dois fluxos de massa na entrada, então eu tenho que somar, além do fluxo de massa 1, que seria da água, a temperatura ambiente, um fluxo de massa 2, que seria do vapor, né? Na temperatura de entrada ali também de 140 graus, né? Com as suas energias associadas, né? Interna, entalpia, cinética, potencial. Tudo isso vai ser igual a um fluxo de mistura, né? Um fluxo dessa mistura, um fluxo de massa saindo, né? Com as energias associadas a ele, além do trabalho, né? Então, considerando o descrito pelo enunciado, a gente pode fazer as seguintes considerações, né? Não existe fluxo de calor e de trabalho atravessando as fronteiras do volume de controle, né? Então, tanto o fluxo de calor quanto o fluxo de trabalho não existem, e a gente for pensar ali. Na verdade, o calor é tudo fornecido pela própria massa de vapor que entra no nosso sisteminha ali, tá ok? Então, as energias cinética e potencial a gente vai estar considerando como sendo desprezível, né? E aí a gente tem, então, a seguinte condição, a equação se resumindo a isso aqui, ó. Eu tenho lá, então, um fluxo de massa na entrada, de massa de água líquida, vezes a sua energia interna.
Depois, eu tenho no vapor, o vapor ele tem associado, além da energia interna, uma entalpia, né? E essa entalpia aqui, como eu estou falando de vapor saturado seco, que entalpia vai ser essa? A entalpia de vapor naquela condição na tabela. Então, a gente vai achar na tabela lá, para temperatura de 140 graus, o vapor saturado seco tem que entalpia, a gente encontra lá. Aqui, como é massa de água líquida, não existe entalpia, né? Ela é zero, é nula, é só energia interna. Do outro lado, já a mistura, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter uma mistura, um fluxo de massa com a sua respectiva energia interna, já depois que estiver misturado, né? E pensando que é um regime permanente, tudo que entra, a soma os dois fluxos aqui, sai igualzinho lá para fora, não acumula nada no nosso sistema, não some nada, né? Para outro, não vai para outro lugar, só tem uma entrada e uma saída, né? Duas entradas que se juntam num único sistema para uma única saída, melhor dizendo. Então, nós vimos que a variação de energia interna é proporcional à variação de temperatura, né? Então, da seguinte maneira, a gente pode calcular aí, pode modificar essa equação para ela ficar mais amigável para os dados que nós temos no nosso exemplo. Então eu vou transformar a minha energia interna específica 1 em calor específico vezes a temperatura dela, a temperatura dessa própria quantidade de vazão máxima de água entrando. A mesma coisa a gente trabalha para o segundo caso, mas a gente vê lá que a entalpia é dada por. A gente viu na aula anterior aí que a entalpia nada mais é do que energia interna mais uma energia de pressão, né, vamos assim dizer, né, que seria pressão vezes volume específico. Esse conjugado aqui é que a gente caracteriza como entalpia. Então, em vez de ter aqui uma energia interna ou ter o calor específico vezes uma temperatura, como no primeiro caso, no segundo caso, essa somatória toda aqui de energia interna mais pressão vezes volume específico é o que a gente conhece por entalpia. Entalpia, neste caso, na condição de vapor saturado seco. Então, é entalpia de vapor. E isso aqui vai ser igual ao fluxo de massa 3, que nada mais é que a somatória dos fluxos de massa, vezes uma energia interna também para aquela temperatura de saída que a gente sabe, a gente deseja, na verdade. Então, através da tabela 4, a gente tem que a entalpia do vapor saturado seco é a seguinte. Olhando aqui então para 140 graus, a gente dando um zoom aqui para 140 graus, nós vamos ter a seguinte condição, né? Pensando aqui em entalpia de vapor, vamos seguindo aqui para a direita, certo? A penúltima coluna é a nossa entalpia de vapor, tá ok? Então, ó, se vocês verem aqui, ó, desses 2733,9 é a nossa entalpia de vapor. Então, se eu volto com isso à equação, era o único dado que faltava, né? Tenho lá o fluxo de massa de água, 1 kg por segundo, calor específico, vezes a temperatura que essa água está, mais o fluxo de vapor, fluxo máximo de vapor, né, que é uma das coisas que eu quero, é o que a gente quer determinar, quanto tem que ser esse vapor, que fluxo tem que ser esse, e esse vapor ele tem que estar nessa condição de entalpia aqui. Mais a somatória das massas na saída, né, do vapor mais água, vezes calor específico, vezes a temperatura de 80 graus, que é o que a gente quer. Então a gente desenvolve essa equaçãozinha aqui, ó. Vocês podem ver com calma depois. Mas desenvolvendo ela, a gente chega no final das contas que o fluxo de massa desejado para que funcione e chegue e alcance no final das contas a minha mistura saia a 80 graus Celsius lá. O fluxo de massa de vapor tem que ser de 0,0963 kg por segundo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula aqui hoje de exemplos, uma aula um pouquinho diferente, né? E espero que possa ter ajudado vocês nos estudos aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.